Olá, meus amigos, todos bem? Esperamos que sim. E neste bloco, continuando a poesia Os Médiuns Despidos do Medo, vamos falar sobre como saber se a nossa intuição, se aquela vozinha interior, se aquela percepção que nós estamos tendo daquela situação é divina ou não. Também vamos ver qual é a importância de se conectar, de se ligar, de se estar reunindo em grupos que tratam a mediunidade com alegria e gratidão, ou seja, trazem leveza para este trabalho energético, tá? Porque o que acontece? Não adianta de nada nós estarmos num local onde nós não nos sentimos bem, onde aquilo não ressoa conosco, como nós já mostramos aqui contando as nossas histórias, os motivos pelo qual seguimos em mudanças contínuas e hoje temos as nossas atualizações contínuas, é claro, é justamente a falta de conexão com o local ou aquele processo não fazer mais sentido como era antes. Então, nós precisamos entender quando nós estamos num local que ressoa positivamente conosco, independente da sua fé e da sua religião, e se as informações que estão sendo trazidas são divinas, para que não haja nada do tipo, eu sou o único que posso canalizar tal entidade, eu sou aquele que tem a verdade absoluta, porque aí você está vivendo um holograma, ao invés da verdadeira fonte que tudo é, se fazendo presente por meio dos médios e dos trabalhos que ali estão ocorrendo. Tá? Então, como que a gente sente, né, iniciando aqui o nosso bate-papo, como que a gente sente se isso é verdadeiro ou não? Quando nós deixamos o caminho do pensar e seguimos para o caminho do sentir. O chakra cardíaco é o chakra mais judiado do ser humano. No entanto, é o chakra de maior valia, porque ele está justamente no meio dos 7 chakras. Então, ele equilibra a ponte com os chakras superiores e com os chakras inferiores. Então, os nossos instintos mais viscerais vêm dos chakras inferiores e os nossos instintos mais espirituais vêm dos chakras superiores. E o caminho do meio é justamente o chakra cardíaco, o sentir, onde você aplica o seu amor incondicional, o lutar por si, mas também lutar pelo outro. E não esquecendo que lutar pelo outro, você pode lutar por si. E vice-versa. Então, quando você passa a sentir algo, é gostoso, eu vou. Tem algo errado aí, não ressoa comigo, isso passa a fazer mais sentido. E aí você pode se perguntar, mas Flávio, se é só o caminho do sentir, é só o aperto do coração, como que você sabe se é verdadeiro ou não? Porque você não deixou de ter as captações com a sua glândula pineal e com a pituitária. Ou seja, a conexão com a espiritualidade não é perdida, mas há uma ponte que nos une. E não uma fenda que nos afasta. Então, é aí que começa a conexão. Quando você passa a sentir a energia, é melhor do que você simplesmente racionalizar e tentar entender se faz sentido ou não. O que faz muito do nosso comportamento humano se reflete também as nossas companhias do mundo invisível. Tá? A partir do momento que a gente faz melhores escolhas estando aqui, com pessoas que nos tratam bem, que a gente se sente bem, que nos respeitam, e a gente sente respeito das pessoas, e se dá o respeito, né? Claro que só vai se aproximar de nós pessoas que só fomenta esse sentimento. Então, as nossas companhias humanas vão ser muito assim. E aqueles que se aproximam e não são desse jeito,
naturalmente a gente se afasta. Isso é o que acontece na vivência de todo mundo aqui, né? Você não é obrigado a ter amizade com A ou B ou com um grupo, mesmo que eles pensem de uma forma diferente, mas que te oprime, que te humilha, que te faz sentir coisas que não faz sentido com você. Então, a gente não quer, a gente simplesmente se afasta. É assim. E no plano espiritual, é assim, é a mesma coisa. Então, se você tem comportamentos que te ancorem no amor, na gratidão, na alegria, no viver, né, na empatia, né, mesmo com todas as oportunidades de aprendizado que os problemas nos traz a todos nós, essa confiança naquilo que a gente acredita, ela vai se afinando, né? Mas ela só se afina quando a gente tem esse comportamento humano que reflete também nessa energia, nessa vibração que todo mundo acaba tendo, e é inevitável, que reflete nesse amparo espiritual, seja no que você acreditar. Então, se a gente vibra na maledicência, na mentira, na inveja, em coisas que são muito ruins, que nos fazem mal, vibratoriamente vão se afinizar companhias espirituais que se afinizam a essa vibração mais baixa. Você vai ter intuição? Certamente, mas não vai ser de uma fonte adequada. Então, como que a gente consegue saber disso? Como você está vibrando, como tem sido os seus dias, como que é a sua vivência no mundo aqui, no físico, na Terra, como que você é, como que é o seu grupo de amigos, como que é a sua relação com os seus familiares, quais os seus comportamentos. Você faz coisas que você sabe que não faz bem para você e mesmo assim você faz? Você está indo contra aquilo que você está sentindo, mas mesmo assim você está fazendo? Você está fazendo as coisas de uma forma muito forçada, né? Eu sou obrigada a estar aqui. Energeticamente, o seu padrão vibratório cai. Então, é só uma vivência. Não existe viver de um jeito que não está adequado com aquilo que você gostaria e exigir que vibratoriamente as suas companhias espirituais sejam diferentes. Não há compatibilidade, porque é o nosso agir, é o nosso pensar e o nosso sentir que vai elevar ou não a nossa frequência. Então, é a partir, sim, do nosso comportamento, das nossas decisões. A mediunidade e o nosso despertar espiritual, toda essa caminhada, né, em busca da espiritualidade, ela é individual e intransferível, né, isso a gente sabe, então é você que vai ter que estudar, você que vai ter que entender, mas quando a gente encontra realmente um grupo valoroso, um grupo que você se afiniza, que como falamos aqui, um grupo que você se sente bem, confortável, que literalmente você se sente em casa, é muito bom, é muito importante, porque num momento desses que a Michelle está falando, a gente nem sempre vai estar 100% bem, né? Então, aconteceu alguma coisa, alguma questão na nossa vida corriqueira, baixou nossa vibração, aconteceu qualquer tipo de coisa, você tendo um grupo, muitas vezes essa troca, você pedir ajuda, tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho, não tem jeito, né? Algumas coisas sim, outras não. Então, quando a gente faz parte de um grupo, essa convivência traz experiência, essa troca, né? A troca de experiência é muito rica. Você pode pedir ajuda, você pode falar como você está se sentindo. Olha quantas experiências nós trocamos nesses 4 vídeos, né, sobre a nossa mediunidade. Nós 3 aqui temos muitos pontos em comum, né, muitos, então isso é muito natural, todo mundo que está nessa jornada, nessa caminhada, sente mais ou menos as mesmas questões. Então, quando a gente tem a possibilidade de ter pessoas que pensam como a gente, que passam e passaram
pelas mesmas coisas, essa troca fica muito rica. Então, é onde a gente pode pedir ajuda, onde muitas vezes, para fazer algum tratamento, a gente tem muito mais gradiente energético ali para poder tratar alguma causa um pouco mais complexa, com o uso de alguma ferramenta. É onde a gente vai se unir num propósito, né, de servir, de ajudar, de ser ajudado, e isso não tem preço, né? Quando você encontra realmente essas pessoas que você sente que essa ligação não é dessa experiência, que você se sente à vontade, sente que as coisas fluem, é muito gostoso, é muito importante, e, e é uma experiência incrível, e é o que a gente vive ali na Casa de Amor. Realmente, os grupos valorosos que vibram amor, gratidão, eles fazem total diferença na nossa vida. Primeiro, porque o amor não é só o amar ao próximo, mas é amá-lo incondicionalmente, independente de cor, gênero, raça, condição social. E a questão de buscar a sua cura, a sua autocura e auxiliar ao próximo no seu processo de cura. Então, toda a casa, seja ela universalista, seja ela espiritualista, seja ela ligada a alguma religião em especial, que tenha como viés esta questão da prestação do amor incondicional e do resgate energético, seja ele de qualquer tipo, tá? Porque quando você congrega em amor, você está fazendo um resgate energético. Não necessariamente tem que ser o resgate de consciências, mas você está fazendo um arrebatamento, arrebanhando almas, conectando pessoas. Então, você está trabalhando em algo que é positivo, que é o amor. A gratidão também, pois ser grato é estado de espírito. Não é uma questão de ser grato simplesmente porque é grato. Não é gratiluz. É uma questão de você ter a gratidão interna, saber agradecer. Eu estou grato independente da situação. Por ter os meus irmãos próximos a mim, por ter uma casa na qual eu posso frequentar da maneira que eu gostaria de me expressar, por ter pessoas que me entendem, por ter uma rede de apoio que pode me auxiliar no momento no qual eu estou energeticamente fragilizado. Então, essas questões fazem com que a casa seja um esteio para você e que aquela hierarquia espiritual possa lhe dar suporte, independente da maneira como é. Se é por meio de uma frase trazida por um pastor, usado pelo Espírito Santo, se é por um babalorixá, se é por um mamameto, se é por um tata, ou se é simplesmente por irmãos de caminhada, como somos nós, que estamos conversando e que, induzidos pela luz dual, pelo nosso gradiente energético, utilizamos ele para trazer mensagens positivas, que estão fazendo mudanças, primeiramente, nas nossas vidas e depois na vida de cada um daqueles que nos procuram. Então, a gratidão pelo local é algo muito importante. E essa vibração de amor. Então, todos procurem um local onde você é suficientemente amado, querido, mas que você se sinta autossuficiente, que você se sinta amado, que você se sinta querido primeiro por si, para que depois você possa receber isso dos outros, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Entrei aqui no finalzinho deste vídeo para dar um recadinho. Espero que estejam gostando deste novo formato do canal, um assunto atual trazido pelo meu mentor, o Poeta Estelar, e que a equipe do Luz vai discutindo em vários vídeos ao longo do mês. Desde o início do canal, quando eu publicava vídeos semanalmente por aqui, o poeta sempre esteve organizando tudo nos bastidores, tudo direcionado por ele. Claro que às vezes eu contestava, mas sempre a gente chegava a um acordo. Um dia ele me disse: a Casa de Amor tem 2 canais parceiros no YouTube. O Caminhos para o Amor, com 4 integrantes, a Lari, o Léo, Cris e a Ana, e o Luz nas Entrelinhas, só você.
Naquela época, a Casa de Amor estava se solidificando, se expandindo, e eu estava bem cansada das responsabilidades com os vídeos semanais do canal. Bem, ele completou: convido o Flávio, a Michele e a Renata para fazerem parte da equipe Luz nas Entrelinhas. Aí vai ficar justo, 4 integrantes para cada canal parceiro. E eu concordei, e assim foi feito. No início deste ano, recebemos os detalhes de como seria este novo formato. Eu receberia um chacoalho de amor inédito e faríamos um bate-papo gravado, onde discutiríamos o tema proposto e publicaríamos um vídeo por semana ao longo do mês, sendo que no último eu ia ler a poesia que o poeta tinha me passado. Na verdade, eu estou contando tudo isso para vocês porque este relato diz respeito a uma interação com um amigo que não está nesse plano, mas que dá broncas, pede, aconselha, interage, orienta, como se fizesse parte desta dimensão. E como o assunto deste mês é sobre mediunidade, no próximo vídeo eu vou complementar os relatos dos meus amigos Flávio, Renata e Michele e falar sobre a minha mediunidade. Não percam! Até lá!